Meus queridos irmãos, nós estamos, na parte da manhã, conversando com os irmãos sobre um tema, né? Palavras de consolo para o povo de Deus. O país, o mundo, né, tem se debruçado muito, bastante mesmo, né, em torno da Covid. Mas é claro que o que nos acomete não é apenas a Covid, obviamente, né? Há uma série de questões que nos acometem, que nos incomodam, que nos perturbam, que nos desanimam, né? E também, muitas das vezes, até mesmo tiram as nossas vidas, né? Mas nós estamos centrados hoje, até em função da novidade que estamos vivendo, né? Há uma série de movimentos, inclusive na tentativa de buscar culpados, né? Quando, na verdade, enquanto se discute quem é culpado, milhares de pessoas estão morrendo, não? E a gente precisa, como igreja do Senhor Jesus, estar entendendo que nós estamos inseridos, a humanidade está inserida, não? Num contexto, irmãos, de cumprimento de profecias, de cumprimento de palavras de Deus já ditas há muitos anos, que, de certa forma, referenciam, identificam que nós estamos nos aproximando do retorno de Cristo. E graças a Deus por isso. Só que à medida que nós caminhamos para frente, a intensidade, e não apenas a quantidade, não, mas a intensidade dos problemas se agravam e nos alcançam. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos, não? Nós choramos, nós sentimos dores. Se alguém der uma topada, vai doer. E provavelmente vai doer bastante, pode até ser que quebre o pé, alguma coisa nesse sentido. Nós somos de carne e osso, não? E nós também somos alcançados por essas demandas, nós também somos alcançados por essas questões que nos afligem. Não? E muitas das vezes, irmãos, nós ficamos desanimados, cansados, não? Sem desejo até mesmo de continuar os nossos relacionamentos e os nossos compromissos, tanto na igreja quanto no cotidiano, porque nós estamos cansados. Ontem, lá em Santa Luzia, o tema do trabalho dos jovens foi cansados. Nós estamos ficando cansados. Soma-se a isso, a todas essas questões, né? Soma-se a isso a vida que anda para frente, né? Eu, em dezembro, já estou fazendo 59, daqui a pouco estou entrando estou ficando um pouquinho velho, uma coisa nesse sentido, não? Apesar do gás que Deus tem me dado desde os meus 15 anos de idade, mas a gente vai caminhando para frente, as coisas vão acontecendo no corpo, não? E a gente vai meio que diminuindo um pouco a caminhada. E aí, irmãos, eu quero informar para os irmãos que a preocupação com a gente, a preocupação com o nosso bem-estar, a preocupação com a nossa saúde, a preocupação com, né, a nossa segurança, não é alguma coisa que está restrita a nós, pura e simplesmente. É claro que nós nos preocupamos com isso. É claro, nós nos preocupamos com as contas que tem que pagar, aqueles que estão desempregados, nós nos preocupamos com as cirurgias que precisam ser feitas àqueles que estão adoecidos, estamos realmente preocupados com uma série de questões, mas essa preocupação ela não se restringe apenas a nós. Deus se preocupa junto conosco, Deus se preocupa com todos nós, porque Deus olha para a gente e vê alguma coisa que, na verdade, muitas das vezes nós não conseguimos ver porque os problemas, né, do cotidiano ofuscam a nossa capacidade de ver aquilo que, de fato, Deus está vendo. Deus se preocupa com todos nós e não apenas se preocupa, Ele se lança em nossa direção, Ele se coloca à nossa disposição, Ele se manifesta positivamente. E é isso que eu queria que os irmãos conhecessem nesse tempo, abrindo a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29, nós vamos ler os versos 11 e 12, você também que está conosco através da internet, pode acompanhar essa leitura de apenas 2 versículos, Jeremias capítulo 29,
versos 11 e 12, na minha tradução está assim: pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vamos ler novamente o texto, para ficar bem gravado em nossa mente e coração. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vamos orar. Ó Deus, de toda graça, bondade e consolação, nosso coração se enche de expectativa nesse momento em que estamos diante do Senhor, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos dar nesta manhã. Deus, por misericórdia, fala aos nossos corações, renovando o ânimo, trazendo novamente o sentido das nossas relações, não apenas com os irmãos, mas com o Senhor, alegrando o nosso coração, porque nós precisamos disso, ó Deus. Precisamos muito do Senhor em nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Eu bem sei o que eu quero de vocês. Nós fazemos muitos planos, e não há nenhum problema nisso. Mas muitos dos nossos planos, às vezes, não acontecem da forma que deveriam acontecer. Quantas vezes você sentou com a família, planejou, por exemplo, um passeio de férias? Planejou, viu para onde você queria ir, fez o contato, levantou o custo, viu tudo. Há duas coisas muito interessantes que acontecem quando você planeja algumas férias. A primeira é que, de repente, aquilo não vai acontecer da forma como você planejou. No transcurso, até chegar o momento, até chegar o tempo, algumas coisas vão entrando aí no caminho e você vai meio que, né? A verba para aquilo tem que ser jogada para cá, e aí no apagar das luzes, chega no dia, você conclui que não dá para fazer aquilo que você gostaria de fazer. Essa é uma coisa que acontece bastante, já aconteceu muito comigo, com a minha esposa, acontece com todos nós. Mas a gente sabia o que queria, a gente planejou em cima do que a gente entendeu que era importante para nós. Então, a primeira coisa que pode acontecer é não acontecer aquilo que eu planejei para acontecer. A segunda coisa, acontece, você vai, e quando chega lá, não é nada daquilo que você viu nas fotos, no site, no telefonema dado à agência, é muito diferente de tudo aquilo que você pensou que poderia acontecer. Aquela foto bonita daquela praia maravilhosa escondia um lamaçal danado, impressionante. O esgoto caindo na praia, não foi mostrado na foto. Aquela casa belíssima que estava lá no site, quando você chega lá, a cama é de cimento, a estrada é uma ripazinha e o colchão ainda é de capim. Eu falo isso com muita propriedade porque eu já passei por isso, eu e Ana. Nada daquilo que está lá é como você viu, mas você sabia que queria ir para lá. Eu penso, irmãos, eu tenho absoluta certeza que já aconteceu com todos os irmãos aqui. A gente planejou, é isso que a gente quer, eu sei que é isso que eu quero,
mas as coisas não acontecem da forma como a gente quer. Por quê? Porque a gente é falho. A gente é falho nos nossos planejamentos. A gente olha para o momento ou para o elemento que pode gerar um prazer momentâneo. Até porque, depois que você vai curtir as suas férias, aonde você planejou, que passou o período, você volta para casa, é vida que segue e outros planejamentos vão acontecer. Nenhum dos nossos planejamentos se perpetuam. Nenhum dos nossos planejamentos entram na dimensão da eternidade. Nenhum dos nossos planejamentos constrói em nós uma felicidade eterna. Pelo contrário, só geram momentos de alegria, de satisfação, de comunhão, que depois precisam ser renovados. A gente precisa fazer de novo, porque a nossa vida é uma vida que é administrada pelo relógio, pelas situações, pelas circunstâncias. Mas não é assim com Deus. Não é assim com Deus. Porque Deus, Ele não planeja férias para a gente. Deus não planeja a compra de uma casa própria para a gente. Deus não planeja uma viagem de avião para a Europa para a gente. E eu não quero dizer com isso que você não possa fazer isso não. Por favor, faça isso e me leve junto. Mas Deus planeja coisas eternas para a gente. Deus pensa coisas eternas para a gente. Deus pensa coisas que, de fato, vão ficar no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente e nos fazer pessoas muito melhores, caminhando em toda essa diversidade, todas essas questões, todos esses problemas, de forma a administrá-las e de forma tranquila. Eu sei o que eu quero de vocês, eu sei o que eu quero para vocês, eu penso bem a respeito de vocês. O texto fala, pelo menos, de duas coisas muito importantes com relação ao que Deus tem pensado para nós. Primeira coisa que Deus tem pensado para nós: Deus pensa prosperidade para nós. Prosperidade. Mas, pastor, o senhor acabou de falar que Deus não pensa um carro zero, que Deus não pensa uma casa, e eu entendo que isso também é prosperidade. Eu acho que a gente precisa melhorar as nossas ideias, principalmente as nossas ideias nas nossas relações com Deus. E eu não quero dizer com isso que você não possa ser próspero financeiramente, e que também Deus não vai te abençoar nesse aspecto. Eu não estou dizendo com isso. Eu estou dizendo que talvez o que você esteja pensando que é prosperidade não é o que Deus diz que é prosperidade. Não é o que Deus diz que é prosperidade. Talvez a gente precise chamar Deus para uma conversa e dizer: Senhor, vamos lá, eu vou colocar as minhas considerações e o Senhor coloca as do Senhor. E não pense que isso não é possível, porque houve um momento da história do povo de Deus que as coisas estavam tão emboladas na cabeça do povo de Deus, pensando tantas coisas a respeito de Deus, o que Deus poderia fazer. Isso está no Isaías, que Deus chama o povo e diz: espera um pouquinho, vinde e arrazoemos. O que significa isso? Deus, espera um pouquinho, tragam as razões de vocês, tragam as questões de vocês, vamos sentar, botar tudo na mesa, vocês tragam os motivos que vocês têm, tragam as opiniões de vocês, e eu vou colocar as minhas também, e a gente vai trocar figurinha, a gente vai conversar. Então, talvez a gente precise sim, parar um pouco e chamar Deus, dizer: Senhor, fala para a gente, explica para a gente aqui, já que é o Senhor que vai nos abençoar, o que é prosperidade? E eu me lembrei aqui agora, há uns anos atrás, muitos anos atrás realmente, o tempo é cruel, né? O tempo denuncia muita coisa, né? Eu, trabalhando ali na Jocum, ali no Rio, Seropédica, se eu não estou equivocado, eu não me lembro muito bem, não? Conversando com um rapaz, um dos missionários da Jocum, não? Eu fui na casa dele, né? Ela era muito grande e os missionários constroíam suas casas, e naquele tempo, quando eu cheguei na casa dele, né, a casa estava toda equipada, televisão, geladeira, ar-condicionado, uma série de questões, o carrinho lá simplesinho, mas o carrinho na garagem dele lá e tal. Eu falei: rapaz, você trabalha? Só para Jesus. Eu não trabalho, eu vivo da fé.
Eu falei, rapaz, e como é que você tem tudo isso aí? Sua casa toda montada, com equipamentos. Né? Rapaz, eu não comprei nada disso não, eu ganhei isso tudo. Como que você ganhou isso tudo? Aí ele falou para mim, Eduardo, eu queria te falar uma coisa muito interessante. Prosperidade não é ter tudo o que eu quero do jeito que eu quero. Prosperidade é ter aquilo que Deus quer que eu tenha no tempo que Ele quer me dar. E aí ele falou uma frase que eu e Ana nunca mais esquecemos. Quem dá é Deus. Quem dá é Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. Que não somos nós quem fazemos. Não somos nós quem damos. Paulo, milhares de anos depois desse texto aqui, ele vai dizer uma coisa muito importante para a gente precisa resgatar isso. Ele vai dizer, é Ele quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Tudo o que fazemos, irmãos, nós até podemos pensar que estamos fazendo porque nós queremos fazer. Mas nós estamos sendo impulsionados, direcionados, motivados, orientados por Deus. Por Deus. Porque é isso que Ele pensa a respeito de nós. Ele pensa prosperidade emocional. Ele pensa prosperidade na saúde. Ele pensa prosperidade no serviço do Evangelho. Ele pensa prosperidade na construção dos relacionamentos. Ele pensa prosperidade no controle e na saúde emocional. Ele pensa prosperidade, irmãos, em valores muito importantes para cada um de nós. Ele pensa prosperidade na fé, no conhecimento da graça. Ele pensa prosperidade em coisas que... E o que é prosperidade? Prosperidade é crescimento, é acúmulo, é evolução, é processo que nunca se acaba. Porque a graça não tem fim, o cuidado de Deus não tem fim, o amor de Deus não tem fim, as bênçãos de Deus não têm fim, e Ele não se arrepende do que faz, mesmo que nós não sejamos fiéis. Paulo fala isso, os dons de Deus e as vocações de Deus são sem arrependimento. Ele não se arrepende do que faz, ele faz com carinho, com amor, porque se há alguma coisa nas nossas relações que não pode contemplar o arrependimento, é o amor. Quem ama não se arrepende do que faz. Quem ama não se arrepende do cuidado, do carinho. E Deus não se arrepende. Então Deus pensa prosperidade para nós. É isso que eu quero para vocês, é isso que eu tenho pensado para vocês. Vocês não precisam ficar do jeito que vocês estão. Temerosos, cansados, desgastados com as questões da vida. Porque eu penso saúde emocional para vocês, que vocês sejam prósperos. Prósperos na graça, no poder, no cuidado de Deus. A segunda coisa que Deus pensa a nosso respeito. Um futuro de esperança. Um futuro de esperança. Eu ontem, não sei se foi ontem, eu estava assistindo um filme na Netflix. Não sei quantos já viram esse filme, eu acho que é novo. O Homem-Água. O Homem-Água. A história de um garoto, de uma família, que a mãe tinha leucemia, e ele gostava muito de ler. Né? Um garoto muito inteligente, aproximadamente dos seus 15 anos, e ele ouviu uma história de um homem, há uns anos atrás, trabalhava numa mina, e nessa mina esse homem descobriu uma pedra
uma pedra. Essa é uma pedra com um brilho muito diferente. E ele pegou aquela pedra e guardou. E na cidade onde aquele homem morava, estou dando spoiler, tá? Esquenta a cabeça não. Né? Aconteceu uma enchente e todo mundo morreu, inclusive o homem. Mas ele morreu com aquela pedra no bolso. A esposa dele morreu, todo mundo morreu. Alguns dias depois ele ressuscitou. A pedra ressuscitou ele. Bom, o garoto então, ele começou a procurar esse homem, porque a mãe ia morrer. A mãe ia morrer. E quando ele acha o homem realmente estava vivo, mas muito, muito, muito prejudicado, porque o tempo prejudicou o físico dele, mas ele não conseguia morrer. E aí o homem falou para ele o seguinte: foi a sua esperança que trouxe você até mim. Foi a sua esperança que fez com que você me procurasse. Porque sem esperança a gente não consegue viver. Olha o que o texto diz. Eu penso para vocês um futuro de esperança. Um futuro de esperança. Por definição, esperança é aquilo que se espera, mas que nós não alcançamos ainda. Mas nós temos a certeza de que poderemos alcançar. E por definição também, a esperança é uma projeção para o futuro. Veja, irmãos, se você for ler toda a Bíblia, há uma promessa que só pode ser alcançada pela esperança, e a esperança nos motiva a caminhar em direção a essa promessa, que é a promessa de um novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais o que estamos vivendo. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais doença e, acima de tudo, não haverá mais morte. Não haverá mais morte. Presta atenção, irmãos, no que Deus pensa a nosso respeito. Prosperidade e um futuro melhor para vocês, onde tudo que vocês estão passando não acontecerá mais, não existirá mais. Nós temos aqui, irmãos, dois elementos muito importantes para continuarmos a nossa caminhada nas nossas relações com Deus e com todas as pessoas de forma saudável. Eu sei o que eu tenho pensado a respeito de vocês. E o que eu tenho pensado a respeito de vocês não é o que vocês pensam. Não é o que vocês pensam. Lá no Isaías, para terminar a nossa reflexão, lá no Isaías, ele diz o seguinte: os pensamentos de vocês não são os meus pensamentos. Os caminhos de vocês não são os meus caminhos. Porque assim como o céu está acima da terra, os meus pensamentos e os meus caminhos estão acima dos pensamentos de vocês e dos caminhos de Deus. Mais uma vez, Paulo, anos depois dessa informação do Isaías, vai dizer: meus queridos, pensai nas coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são do céu, porque é lá que está a nossa esperança. É lá que se encontra toda a nossa esperança. Meus irmãos, entendam uma coisa: Deus criou um ambiente absolutamente maravilhoso, impressionante, fantástico. Eu preciso ter cuidado com alguns adjetivos que eu uso, que a turma gosta de me pegar pelo pé, não? Para que nós pudéssemos viver bem. Viver bem. Porque Ele tem cuidado de nós e tem pensado coisas boas para nós a nosso respeito. Pense nisso.
Entregue de fato seu coração para Jesus, a sua vida. E outras vezes que você fizer planos, siga a orientação de Tiago. Se o Senhor quiser, se o Senhor nos permitir, vou conversar com o céu, vou ver se é isso que ele pensa a meu respeito, se é para lá que ele quer que eu vá, se é dessa forma que ele quer que eu descanse, se é essa viagem que ele quer que eu faça. Vou pensar os pensamentos de Deus, porque os pensamentos de Deus são bons, muito bons. Nós não temos nenhum motivo, irmãos, para desanimar. Não temos. Para ficarmos pelo caminho, nós não temos. Nós temos todos os motivos do mundo para sermos o povo mais alegre da história da humanidade e influenciarmos positivamente as pessoas com quem nós estamos nos relacionando. Os irmãos ouviram o áudio. Há muito mais, irmãos. Há muito mais. Quando a igreja caminha debaixo da orientação de Deus, levando os pensamentos de Deus para todas as pessoas com quem nós lidamos, Deus faz maravilhas. Deus faz maravilhas. Palavras de consolo para o povo de Deus. Eu sei os planos, os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Prosperidade e futuro de esperança. Amém? Temos um louvor, vamos celebrar a Deus. Que o Senhor nos abençoe.